Get ready. A estreia de Halo Combat Evolved de 12 de novembro de 2000 provou ser um sucesso, e desde então cada lançamento é sinónimo disso. Agora, um dos franchises mais famosos da Xbox está finalmente de volta e no passado dia 13 de junho soubemos mais sobre este tão antecipado jogo, incluindo a data de lançamento, multiplayer e customização. Assim, eis o que sabemos sobre Halo Infinite. Inicialmente estava previsto para ser lançado no final de 2020, mas com a pandemia que se abateu sobre o mundo foi adiado para o outono deste ano, de 2021. No entanto, temos agora a confirmação que apenas virá no final do ano. Até ao momento ainda não foi especificada uma data para o lançamento, mas certamente este mesmo anúncio não deverá faltar muito para que seja comunicado. Halo Infinite estará disponível para a Xbox Series X e para a Série S, com algumas diferenças que falarei de seguida, para a Xbox One e para o PC. Na Xbox Series X o jogo suportará ao Ray Tracing e pode ser escalado até à resolução de 8K. Contudo, ainda não foi confirmado que estas duas características estejam disponíveis no dia de lançamento, mas provavelmente estarão. O que está confirmado é que o jogo correrá perfeitamente a 60 FPS na Série X. Se planeiam jogar na Xbox One, saibam que o jogo vai suportar o cross-save, ou seja, se iniciarem nesta consola e depois comprarem uma da série X ou S, poderão transferir o vosso jogo guardado e retomar na nova consola. Halo Infinite seguirá a história que começou em Halo 5 Guardians, em que a IA Cortana retornou com um exército de antigas e poderosas máquinas de guerra chamada Guardians e que ela começou a usar para forçar a submissão da galáxia. Não é ainda claro qual o enredo, mas foi revelado que o jogo decorrerá em Zeta Halo, que é um dos anéis que ainda restam. Adicionalmente, no trailer que foi apresentado na E3 de 2019, Master Chief foi resgatado do vácuo do espaço por um piloto Pelican. O piloto foi declarado ser uma justa posição de Master Chief. Enquanto ele é um super soldado, o piloto é, digamos, mais humano. Assim, esta oposição de personagens poderá criar interações e momentos interessantes na história. Mais tarde, no trailer, o piloto passou a mostrar a ele uma visão de um anel Halo parcialmente destruído através da cabine, e diz a Master Chief que tinham perdido, indicando que uma batalha anterior foi travada pelo anel Halo. O gameplay exibido no evento Xbox Series X em julho de 2020 confirma que esta batalha foi contra a facção Banished. Esta facção foi introduzida em Halo Wars 2 e era liderada pelo Brute Atriox, mas parece que os Banished agora têm um novo líder chamado War Chief Escaram. Além disso, os Banished também são agora aliados num misterioso indivíduo ou grupo chamado Harbinger, embora nenhuma informação seja conhecida. Também sabemos que haverá mais de um inimigo desta facção a enfrentar Master Chief, já que a empresa 343 Industries compartilhou a arte conceitual de um Blade Master Elite chamado Jega Romday, que atua como parte da mão de Atriox. Numa entrevista, o diretor da franquia Frank O'Connor admitiu que o estúdio recebeu algumas sugestões para contar histórias em Halo 5, indicando uma nova abordagem para o seu sucessor. Adicionalmente, O'Connor reconheceu que os fãs, na generalidade, queriam mais Chief. Entretanto, a Microsoft já enfatizou que Chief vai desempenhar um papel vital no jogo, e os trailers e imagens de gameplay que temos até agora parecem confirmar isso mesmo, já que se concentram principalmente no Spartan. Num novo trailer de campanha divulgado na apresentação da Xbox da E3 deste ano, Master Chief conheceu The Weapon, uma inteligência artificial semelhante à Cortana, que afirma que esta foi excluída e que a sua diretiva era infiltrar-se na sua rede e prepará-la para a recuperação. Enquanto a missão do Spartan era então trazê-la de volta ao NSC Infinity para ser eliminada. Assim, parece que esta nova IA, conhecida como The Weapon, será a companheira do Chief ao lado do piloto durante a campanha. Após a exibição do gameplay em julho de 2020, foi declarado que a campanha de Halo Infinite será maior do que as dos dois últimos jogos juntas. As imagens de gameplay mostradas durante o evento da Xbox em 2020 estavam repletas de conteúdo interessante. Por um lado, o jogo que será de mundo aberto e com a possibilidade de exploração, e os jogadores terão acesso ao mapa para auxiliar na navegação. Também terão a capacidade de escolher as missões para jogar, embora seja provável que ainda haja uma progressão linear da história. Além disso, Master Chief agora pode apanhar equipamentos como ganchos ou escudos que podem ser encontrados e atualizados no mundo semelhante a Halo 3.
Numa entrevista à IGN, o ex-chefe do estúdio Chris Lee comentou: "Temos um sistema de upgrades para Chief enquanto ele explora este anel. O gancho e o escudo que foram mostrados são uma espécie de reinicialização espiritual que remete ao sistema de equipamentos em Halo 3. Estes são dois dos novos itens de equipamento que o Chief poderá encontrar e usar à medida que se joga." A empresa 343 também confirmou que esses mesmos itens estarão disponíveis no multiplayer, mas a sua implementação será diferente em comparação a como eles irão funcionar na campanha. Notavelmente, o dano de localização também poderá estar no jogo, como quando vemos Chief a atirar nas pernas de um bruto forçando-o a parar. Também novas armas foram mostradas no trailer de gameplay, incluindo uma nova UNSC chamada de Commando e uma espingarda chamada Bulldog, bem como duas armas de Burst Fire de plasma dos Banished, uma arma de fogo tipo revólver e uma anti-tanque chamada Skewer. Mais detalhes sobre a sandbox do jogo foram fornecidos na atualização de janeiro de 2021 da 343 Industries. Neste post, membros do estúdio explicaram como o objetivo geral é fazer com que cada arma, veículo e peça de equipamento cumpra uma função específica que daria ao jogador vantagens fortes e exclusivas em combate. No entanto, os developers estão a tentar balancear estes elementos cuidadosamente, para que nada pareça dominado e que os jogadores tenham uma chance justa contra os inimigos ou contra os jogadores. Na campanha também haverá um sistema de spawn dinâmico para a inteligência artificial que garante que os desafios que os jogadores enfrentam sejam apropriados para o arsenal que carregam. Com base nas informações do artigo Inside Infinite de março de 2021 dos developers, haverá também um sistema dinâmico de detecção de ameaças de áudio, que garante que o jogador possa ouvir as armas a ser disparadas diretamente contra eles em alto e bom som, bem como um sistema acústico customizado que simula de forma realista como o som deve viajar nos ambientes do jogo. O jogo irá até mesmo suportar tecnologias de som especial como o Dolby Atmos, que é a primeira da franquia. O mundo de Halo Infinite foi discutido mais pela 343 Industries na sua atualização Inside Infinite de fevereiro de 2021, com o anel de azeite Halo sendo projetado em torno de Legacy e Simplicity e parecido com o noroeste do Pacífico. Além disso, os developers falaram sobre como haverá um ciclo de dia e de noite juntamente com diferentes biomas que adicionam pântanos, terras altas e muito mais ao ambiente geral de Halo Infinite. Haverá também cavernas, bases abandonadas e muito mais para explorar como objetivos opcionais. Essas áreas podem conter fragmentos de conhecimento ou esconderijos de itens, pelo que os jogadores têm sempre um bom motivo para procurá-los enquanto exploram. Embora o co-op local estivesse ausente em Halo 5 Guardians, esse modo estará presente em Halo Infinite. Na DICE Summit em 2017, a chefe do estúdio Bonnie Ross discutiu experiências dolorosas de aprendizagem, afirmando que entradas futuras terão sempre co-op local. Em Halo Infinite, este modo estará disponível apenas para 2 jogadores, sendo que o online será expandido para permitir até 4. Em termos de personalização, Halo Infinite apresentará um sistema inspirado em Halo Reach, de acordo com os comentários feitos pelos próprios developers em 2019. Esta é, aparentemente, uma boa notícia para a maioria dos fãs de Halo, já que a customização neste jogo é por norma considerada a melhor da série. Além disso, também contará com um sistema de revestimento que permite aos jogadores aplicar um conjunto de cores e texturas nas suas armaduras, armas e veículos. Adicionalmente, a 343 Industries confirmou que não haverá loot boxes no jogo, o que é sempre uma boa notícia. O modo multijogador de Halo Infinite leva a crer que a 343 Industries decidiu optar por uma nova abordagem. E a prova disso está no facto de que o mesmo será gratuito, o que é uma novidade na série. Esta mudança permitirá que qualquer pessoa com uma consola da Xbox ou PC o possa jogar, o que sem dúvida ajudará na sua popularidade, desde que, claro, a experiência seja agradável. O multiplayer para Halo Infinite é capaz de rodar a 120 FPS na Xbox Series X e provavelmente no PC também, o que certamente vai atrair mais jogadores. No dia 13 de junho, a empresa revelou detalhes para o componente multiplayer juntamente com o trailer de Halo durante a E3. Nele vemos o modo tradicional Arena e o novo modo Big Team Battle, que suportará até 24 jogadores, a maior quantidade de jogadores até agora num jogo do Halo. Em algumas postagens no blog oficial, a 343 Industries também afirmou que o multiplayer terá bots IA para ajudar os jogadores a praticarem nos modos de treino e que estes mesmos bots irão preencher os espaços durante os jogos.
Também indicaram que serão removidas as cores das equipas. Os developers anunciaram que a primeira temporada será intitulada Heroes of Reach, que provavelmente se concentrará em personagens e cosméticos com o tema Halo Reach. Cada temporada durará cerca de 3 meses e contará com várias oportunidades nas quais os jogadores podem adquirir recompensas, incluindo desafios, participação em eventos, ações de campanha e muito mais. Apesar da popularidade do género, a 343 Industries não tem, pelo menos para já, intenções de colocar este modo em Halo Infinite. Pode vir no futuro, mas até ao momento não existem informações sobre esta adição ao modo multijogador. E assim ficamos com tudo o que sabemos sobre Halo Infinite. Espero que tenham gostado do vídeo e se foi o caso não se esqueçam de lhe darem o belo do like, comentem sobre o mesmo ou outros que gostariam de ver explorados e partilhem com os vossos amigos. E se ainda não estás subscrito, carrega em subscrever e no sino para receberes as notificações. Muito obrigado por ter estado desse lado e espero ver-te no próximo. Tchau!